Muito bem, vamos reagir aqui à nossa queridíssima Raquel Castanharo no Flow. Osso. Quer perder osso? Fica na cama. Como é que osso fica forte? Quando você bate. E o Júlio Balestrin. Alguém sabe imitar o Júlio Balestrin aí? Não. Ô, galera. Foi mal aí, pessoal. Nosso pessoal aqui sabe imitar só o Bolsonaro, o Patrick, O Homer. o Serjão. Não, o Sérgio é mais ou menos. Fala o Serjão aí. Complicadeza, né? Só tem uma. Essa é essa frase que você sabe imitar do Serjão, né? Ó, próxima, vou mandar pro pessoal pro superior da área de vocês aí, pro head de vocês, para começar a melhorar esse repertório de imitações aí. Um pouquinho, né? Pra entrar o Júlio Balestrin aí. Nele. E quando você traciona ele na musculação, quando o nosso corpo não sofre, ele definha. Quando o nosso corpo sofre, ele fica mais forte. Porque ele é antifrágil. Quando você fala vai gastar, você tá pensando em uma máquina. E o nosso corpo não é uma máquina. Nosso corpo é um sistema complexo antifrágil. Um carro, se você usa ele demais, ele quebra. Porque ele é uma máquina. O corpo, quando você usa, ele fica melhor, entendeu? Não é como uma máquina. Máquina, use-a e perca. Corpo, use-o ou perca-o. Que é a antifragilidade. É assim, ó. Esse copo é frágil. Toma Você essa, vai ele, Sid ele Nelson. quebra. Dava pra ter feito uma camisa Toma essa, frase Sid aí. Nelson. Cara, a Raquel é muito fera, né? A Raquel tem um podcast dela aqui no Wesley Podcast também. Eu faço um adendo. Toda essa lógica real, essa mesma lógica funciona para questões psicológicas. Se você se expor, a tendência é que você crie repertório para lidar com as situações difíceis e depois essas situações difíceis tendem a se tornar mais fáceis, mas é a mesma situação. Então a situação ela ficou mais fácil porque você ficou mais forte e não necessariamente porque a situação em si se facilitou. Só tem uma questão. Tem um pesquisador que é o McQueen, que ele publicou um artigo Ele publicou um artigo na The New England Journal of Medicine na década de 90, apresentando uma hipótese chamada de sobrecarga alostática. O que o McQueen colocou lá? Basicamente, o seu corpo, quando você submete ele a um estresse, seja um estresse mecânico, físico, em termos periféricos, né? Como, por exemplo, correr ou fazer exercício físico, seja um estresse psicológico, que vai acabar sendo físico, porque a parte psicológica se traduz em neurônios, que são estruturas físicas, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, ou um estresse físico em termos de exercício físico mesmo, ou um estresse psicológico, conforme você submete o seu corpo a esse estresse, o seu corpo ele reajusta, ele tem um insulto, ele sofre um insulto à homeostasia dele, que é o equilíbrio dinâmico dos fluidos e etc, para conseguir manter você vivo. Esse insulto faz com que o seu corpo se readapte para conseguir lidar com aquele insulto. Então você treina musculação, os seus músculos rompem, ocorrem microlesões que vão se recuperando conforme você descansa, tornando as suas fibras musculares mais capazes de contrair, fazendo com que na próxima vez que você levante a mesma carga, o seu músculo já esteja adaptado àquela carga e ela se torne mais fácil de ser levantada. E por isso que com o tempo na musculação você precisa progredir carga ou progredir repetição ou aumentar tempo de repetição. Você vai ter que aumentar alguma das variáveis para conseguir submeter o seu corpo a um novo estresse. Ocorre da mesma forma em termos intelectuais, psicológicos, de regulação emocional. Conforme você vai lidando com problemas no dia a dia, o seu cérebro começa a criar mecanismos para lidar com para sustentar aquele esforço, seja intelectual ou para lidar com aquela alteração emocional, de forma que com o tempo você fica bom em fazer aquilo. Um leitor, conforme vai lendo mais e se submetendo a livros mais difíceis, ele começa a ficar muito bom em ler e começa a ler de forma mais fácil livros que antes eram difíceis. Mesma lógica do exercício físico no músculo ocorre no cérebro também, beleza? O que o McQueen mostrou é que se você não dá o tempo de descanso, tanto para o exercício, tanto para o músculo, quanto para a atividade intelectual, ou principalmente para estressores psicológicos, se você não dá o tempo de descansar e o seu sistema voltar quase ao normal, né? Ele volta um pouquinho acima do normal, ele não volta para o basal porque você criou mais fibra muscular, você teve mais, sei lá, miosina linkando ali com actina, fazendo contração muscular. Então ele não volta ao basal, ele fica um pouquinho elevado, fazendo com que você tenha mais capacidade de execução da próxima vez.
e isso em todos os cenários, insisto, isso é importante você entender, não é só no músculo, é no tendão, no músculo do pé para a corrida, é no pulmão, é no seu coração, na capacidade elástica dos seus vasos, na complacência, etc. Se você não dá o tempo de descanso e for submetendo o corpo várias vezes àquele estressor, você começa a acumular o que o McQueen chama de sobrecarga alostática. Né? A alostase é isso, é a diferença entre a sua homeostase e o novo estado que você submeteu ao seu corpo. Se você der muita porrada sem intervalo, a tendência é que você entre numa sobrecarga alostática e com o tempo você quebre. Né? Se for na musculação, você vai lesionar, sei lá, romper um músculo, ou vai começar a perder peso, paradoxalmente, porque o teu corpo... Performance também. Perder performance, não vai conseguir falar, pô, esse peso aqui tá antes eu conseguia, agora não tô conseguindo mais. Vai começar a ficar doente, porque o seu corpo tá em tanto estresse físico, que você começa a entrar em overreaching primeiro, você começa a ficar sem performance, etc. E se você continuar dando porrada, você entra em overtraining, você não consegue mais treinar, realmente você começa a ficar muito doente. Na corrida, o normal é essa sobrecarga alostática. A corrida é muito comum ter sobrecarga alostática, porque quando você começa a correr, a sua recuperação de osso, tendão, principalmente canela, né, e o tendão que gera aquela fascite plantar, aquele tendão que tem embaixo do pé, que eu não lembro o nome, mas é um tendão que tem lá, quando inflama gera fascite plantar, e músculo. Essa recuperação essa adaptação é uma adaptação mais lenta do que a tua adaptação pulmonar. O teu pulmão melhora antes do que os teus músculos e os seus tendões. Isso faz com que você queira correr mais. Tipo, eu tenho ar, eu quero executar mais. E aí você vai sobrecarregando alostaticamente os seus músculos das pernas e a sua canela, e você tem uma chance altíssima de ter canelite e fascite plantar, que muito provavelmente, se você começou a correr sem um treinador, você já teve, assim como eu tive. Eu tive os dois, canelite e fascite plantar. Por quê? Porque eu comecei a correr, eu comecei a ter fôlego, falei, vou mais, vou um km a mais, vou correr mais rápido. E meu tendão acabou inflamando, não conseguia pisar no chão à época, e tive também canelite, que é uma coisa desgraçada, minha canela quase trincou de tanto que eu corria por conta dessa sobrecarga. A mesma lógica, presta atenção aqui, vale para o universo psicológico. Se você se estressar e não dar esses tempos de respiro, você começa a adoecer. Só que em vez de ter uma canelite e uma fascite plantar, você vai ter um quadro depressivo, um transtorno de ansiedade, pânico, insônia. Você começa a quebrar psicologicamente porque você se submeteu a um estressor tão forte que você não conseguiu retornar e fazer essa adaptação. É por isso que hobby, lazer, momentos de paz são muito importantes para você e para a sua saúde mental, porque permite que o seu sistema tenha esse arrefecimento e faça com que você fique um pouco mais adaptável. Para você não cometer os erros, principalmente na corrida, se for o seu hobby aí, e também na musculação, né, que nós temos isso também, você pode assinar o reservatório de dopamina e assistir ao módulo de corrida da Raquel Castanharo. A Raquel Castanharo, essa moça que fala para vocês aqui no Reels, ela é professora do reservatório de dopamina no módulo de corrida, tem todas as aulas dela lá com mitos, como fazer, negócio de pisada, tênis, etc. E anexo ao módulo a gente tem planilhas feitas por professores de educação física para você iniciar a sua corrida. Desde se você é uma pessoa totalmente sedentária, tem planilhas que começam com caminhadas, toda uma lógica para não sobrecarregar o seu corpo, com momentos de descanso, etc. Você não precisa ter relógio, você não precisa ter frequencímetro cardíaco, basta você ter vontade. E a vontade a gente consegue fazer com que você tenha lá no RD, principalmente assistindo às minhas aulas. O QR Code está por aqui. Faça parte do RD porque ele custa menos do que um hambúrguer de qualidade duvidosa que você vai comer no final de semana. Beleza? Assista ao módulo da Raquel que está muito, muito foda. É isso? Deixe seu like aqui nesse vídeo, compartilhe com as pessoas que você acha que tem interesse, inscreva-se no canal e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Valeu!